Primeiramente, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Terceirão, Pode Ter. Eu me chamo Carlos Henrique e sou aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio Futuro de Búzios. Eu me chamo Sofia e hoje a gente vai apresentar Histórias que os livros não contam, um novo olhar sobre o processo histórico de armação dos Búzios. Esses são os nossos convidados. Oi, boa tarde, podem se apresentar. Bom dia, sou Rosário, eu sou professora da rede municipal aqui em Armação dos Búzios, trabalho com os anos iniciais do Fundamental e também tenho feito pesquisas na área de educação escolar quilombola, centrado na história aqui das famílias quilombolas em Armação dos Búzios, que inclui a minha família também. Estou muito grata de ter recebido o convite de vocês e estar aqui nessa manhã para a gente conversar um pouco. Obrigada. Bom dia. Pesquisador, agricultura aqui no município de Armação dos Búzios e estou em um processo de pesquisa aqui sobre a história ambiental do município, em especial no bairro José Gonçalves, onde eu cresci e pude viver durante muitos anos. E é uma alegria estar com vocês aqui, estar ao lado da professora Giciane Nazário, que é uma referência para a nossa história local, muito importante. E agradecer ao professor Vander pelo convite. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Obrigado. Em Armação dos Búzios, quando pensamos nas praias e na sua fama internacional, mas hoje a gente vai tratar sobre o que existe por trás desse estereótipo, a verdadeira memória e o que muitas vezes é silenciado. Dentro desse tema, eu queria fazer a primeira pergunta para a senhora Gessene. A senhora pode contar um pouco da Fundação Histórica de Armação dos Búzios e a importância que os quilombolas tiveram? Sim. Para a gente entender a história, e depois eu acho que o Matheus pode explicar melhor para vocês, que ele é historiador. A história ela tem várias facetas, né? Ela é contada de diferentes pontos de vista. E aqui em Armação dos Búzios, a história que tem sido predominante nos currículos escolares é a versão construída pelos empresários do ramo do turismo, ok? E isso aconteceu a partir da década de 50. O que acontece? Antes, a gente aprende a história de Búzios a partir de Brigitte Bardot, como se nada além, antes dela, tivesse acontecido aqui. E essa é uma história que a gente precisa desconstruir, porque Brigitte Bardot é uma figura, né, que foi... a vinda dela foi orquestrada, né, por esses empresários, tanto do ramo turístico como do ramo imobiliário, para transformar aqui essas cidades, não só Armação dos Búzios, como Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, inserir essas cidades no roteiro do turismo internacional, né, e turismo assim, de pessoas, né, como o próprio slogan de Búzios de, né, sofisticado, né, trazer pessoas de elite, né, para visitarem aqui essa cidade. Quantos minutos eu tenho para falar? Porque eu vou falando, vocês têm que me cortar. Então vamos para 1950, ok? Aqui pertencia à Fazenda Campos Novos. A Fazenda Campos Novos, onde a gente visita hoje, aquele casal, ali era só a sede da fazenda. Mas era uma grande extensão de terras que veio passando por vários desmembramentos desde o meados do século XIX para cá. Ela foi sendo desmembrada. Em 1919, ela é comprada pelo empresário chamado Eugênio Onold, que era dono da companhia Odeon. Então, ele vai agregando várias extensões de terra de volta à Fazenda Campos Novos, como Piraúna, Tauá, Fazendinha. Então, ele vai somando. E Búzios, aqui, o que a gente conhece hoje como Búzios, também fazia parte, tá, dessa grande extensão de terra da Fazenda Campos Novos. Aquela casa ali da Zeda, na Praia Zeda, ela pertencia ao neto do Luiz Onold, do Eugênio Onold, que chama Luiz Onold. Então, quando 1949, né, que era o George Onold, filho do Eugênio, que ficava mais aqui, cuidava da administração, das fazendas,
E quem trabalhava nas fazendas? Essas pessoas, elas não aparecem, né, na história, né? Quem que mantinha as plantações de café, de banana? Aqui era uma outra paisagem, tinha muitas lavouras aqui na região ali de Rasa, né, onde tinham essas fazendas. A Baía Formosa. E quem trabalhava ali eram os descendentes dos escravizados da fazenda Campos Novos. Porque quando acaba a escravidão, em 1888, né, então, para onde eles iam, o que eles iam fazer se eles não tinham nada? Eles não eram tratados como pessoas, eles não eram reconhecidos, sabe, como um cidadão ou uma cidadã, sabe? Eles não eram vistos como pessoas de direito, tá? Então essa era a cabeça daquele tempo. Então quando isso muda no ordenamento jurídico brasileiro, sabe, deixam de ser escravizados, como todo mundo sabe, não teve reparação. Né? E o que significa não ter reparação a essas pessoas, né? É deixá-las à própria sorte. Né? Vocês vão se virar. Então, os fazendeiros, pensando nisso, eles reconfiguraram a escravidão através do regime de arrendamento. O que foi isso? Você chega para essas pessoas recém-libertas, olha, se vocês não quiserem ir embora daqui, vocês podem continuar trabalhando aqui, nas terras lavrando, né? Continuar trabalhando para mim. Aí eu deixo vocês terem um lugarzinho para fazer roça, fazer uma cozinha, uma casinha para a família de vocês. E assim foi. E muitos migraram para outras cidades, né? E outros, quem resolveu ficar, porque não tinha outra expectativa de vida, não sabia fazer outra coisa na vida, a não ser plantar e viver de roça, eles ficaram. E esse acordo de arrendamento, olha o quanto que durou. Foi feito a partir de 1888 e durou até 1952. Por quê? Aí em 1940 foi aberta essa rodovia aqui, na década de 40, que liga Niterói a Campos, a rodovia Amaral Peixoto, aquela que passa lá no trevo de Búzios, né? E isso faz com que mais pessoas acessem essa região aqui. Na década de 70 já criada a ponte Rio-Niterói, isso facilita ainda mais o acesso. Mas antes disso, em 50, eles já começaram a ver, né, vislumbrar essa área aqui, né, para ganhar muito dinheiro com as terras. E o que fazia com essas famílias que estavam aqui morando, vivendo de suas terras? Legalmente, eles já teriam direito de possuir, né, de ter a posse dessa terra. Mas não foi assim que aconteceu. Então, esses empresários, junto com os fazendeiros, começaram a pensar em estratégias para expulsar essas famílias. E foram muitos: soltar boi nas roças, queimar roças, queimar as casas deles. Foram várias outras coisas horríveis e violentas para que essas pessoas fossem embora daqui. Mas eles também resistiam, eles não eram passivos, tanto é que ainda hoje eles estão aqui, né? Porque se dependesse desse plano, né, não teriam mais famílias aqui descendentes dos africanos escravizados aqui na Fazenda Campos Novos. Aí a gente tem lugares importantes, como a Praia Rasa, por exemplo, que foi ponto de desembarque no período ilegal do tráfico, que o tráfico de escravizado ele passa a ser proibido em 1831, mas foi uma legislação só, como ficou conhecida a expressão, só para inglês ver, para dizer que eles estavam combatendo o tráfico. E isso fez com que se reconstruísse toda uma rede de traficantes. O principal dele era José Gonçalves da Silva, tá, que foi um principal traficante aqui na região dos Lagos. E tendo a Rasa, a Praia do Peró e a praia ali também de José Gonçalves, onde aconteceu o último desembarque de pessoas, né, sequestradas do continente africano. Aqui vieram pessoas, especialmente de Angola e Moçambique, de acordo com os estudos e principalmente de acordo com a memória desses descendentes, que eles sabem que são descendentes de pessoas angolanas. A minha família, por exemplo. E a gente vai ter nomes que ficaram esquecidos na história. Quem são essas pessoas, então, que ficaram esquecidas, que não são faladas e que foram priorizadas na história em detrimento desse projeto, né? Madalena, vamos começar lá de trás. Madalena, Leopoldina, Cianinha, Manuel Justo, Zioleiro, que são pessoas angolanas, né, que vieram nesses navios para cá, num desses navios que desceram ali, tá? No meados do século XIX, final do século XIX.
E eles tiveram seus filhos, né? Os seus filhos tiveram seus filhos. Lembrando que muitos desses filhos, eles eram frutos, né, de estupro também, que tinham muito isso. A nossa história do Brasil, né, ela é de violência, né, contra as pessoas negras e indígenas, tá? Essa é a nossa história. Então a gente precisa saber da verdade para a gente entender o nosso contexto presente e por que a gente precisa lutar por direitos. E em 50, né, as próprios eles não importante, né? Eles ainda não se autorreconheciam como quilombolas. É importante dizer que na nossa região não teve uma comunidade de fuga, tá? Não tem essa história de continuidade no quilombo. Existiam fugas, sim. Muitas fugas, existiam estratégias também de quem estava na fazenda, proteger quem estava fugindo, isso tudo acontecia assim. Mas aqui não teve uma comunidade de fuga, porque para você ter um quilombo, uma comunidade de fuga, o que você tem que fazer? Você tem que desmatar uma área de mata para você plantar e criar ali um processo, um sistema econômico e social, né, para você se manter. E não tem registros disso por aqui. E nem na memória dos quilombolas você não encontra esse tipo de registro. Então, quando vocês escutam por aí uma história que foi inventada pelas pessoas, guias de turismo para romantizar a história, que é o quê? Os quilombolas, quando desciam na praia, juntavam as últimas forças e saíam correndo para fazer um quilombo ali, logo na cara de todo mundo, ali no Morro do Arpoador. Não tem lógica isso. Quem chegava era sobrevivente. Muita gente nem sobrevivia. Chegava morto, cansado. Então, eles chegavam sem força. Não aguentavam correr. Tanto é que eles ficavam ali numa casa de engorda para poder recuperar as forças, né? Eles davam alimento, né? Para eles seguirem viagem, serem vendidos ou distribuídos para as fazendas locais. Aí eu não falei dos 50 ainda, né? Então, 50, os próprios... Isso aí já é outra parte da história, né? Então, olha só, gente, quanto tempo que demora para as pessoas acessarem direitos e por organização dos próprios descendentes, né, que eles se reconheciam, a identidade que eles assumiam naquele momento eram de trabalhadores rurais, de lavradores. Essa era a identidade social deles naquele período histórico, no qual eles se organizam para terminar com o regime de arrendamento e passar a exigir o título de suas terras, que até hoje não veio. Sim, agora a gente queria ouvir um pouco do Matheus. Qual que era a sua opinião sobre a atuação desses povos tradicionais na história ambiental? Boa pergunta. Acredito que, antes de mais nada, é uma visão, lugar de fala de um historiador, né? Porque tem a visão que parte dessas populações, né, quilombolas, né, e de pessoas que resistiram a esses processos, que é uma outra visão. Então, estou trazendo uma visão a partir da história. Eu acredito que essas pessoas, esses grupos, eles são peça-chave para mostrar resistências, né? Para mostrar a questão de pensar o meio como um processo de simbiose, né, entre a cultura deles e o meio. Então, eles são agentes bioculturais daquele espaço, né? Como que as tradições que eles carregam com a memória, na ação cotidiana, podem trazer impactos ao meio, né, ao meio ambiente. Então, eles através dessas lutas, dessas resistências, eles criaram estratégias para criar uma certa harmonização com esse meio, né? E aí eles são peças importantes na nossa história, como sujeitos históricos e como manejadores do meio e, inclusive, protetores, né, de diversas espécies, de diversas variações de conceitos, variações de clima, né? Eles entendem muito sobre o meio natural e o meio biofísico. Então, a gente precisa aprender muito com essas populações, porque eles conseguiram entender esse meio a partir das suas lutas, das suas resistências, e conseguiram sobreviver nesse meio com uma inteligência própria, que parte deles, né? Que a gente pensa a questão do corpo e o território. Então, eles estão ali inseridos naquele território, resistiram a todas essas injustiças, né, históricas, e estão aqui presentes, né, mostrando que a cultura não morreu, que a cultura não apagou, e são guardiões do meio onde eles estão inseridos. Então, eu acho que eles são uma peça-chave para a gente poder entender como que nós podemos nos relacionar com o meio de forma sustentável, né, de forma que a gente consiga ter
uma resiliência, né, nas nossas ações, né? Então, mais ou menos isso. Nesse mesmo âmbito, a gente queria saber também a sua opinião sobre os quilombolas nessa questão de preservação do nosso município. São populações imprescindíveis, né, que aprenderam a se relacionar com esse território, com esses ambientes, por exemplo, a praia, né? Eles não conseguiram conservar a cultura de lavoura, de plantar e colher. Aí a gente volta lá no que eu estava falando, por conta do projeto de turistificação aqui e de urbanização da cidade, que foi uma urbanização forçada. Então, para que eles pudessem lotear, né, e vender terreno, né, e vem um monte de gente de fora para cá e comprar um terreno, eles tiveram que expulsar essas famílias de lugares, né? Então, elas foram desapropriadas e, com isso, elas tiveram seus modos de vida, que eram rural, né, viver de plantar e de colher, e com isso muitos conhecimentos, era um outro modo de vida. Então, quando você rouba as terras delas, elas não têm mais onde plantar. Então, elas são forçadas a viverem uma vida urbanizada e ter que ceder a sua força de trabalho, né, em postos precários, como, por exemplo, trabalhar de jardineiro, trabalhar de diarista, trabalhar nos restaurantes e pousadas aqui em troca de um salário. Enquanto que antes eles não precisavam nem de dinheiro, porque eles não passavam fome, eles tinham tudo. Eles trabalhavam para si, para o sustento da sua própria família. Então, isso tudo é um grande aprendizado que você tem a cuidar, né? Plantar, colher, respeitar o tempo, qual o tempo de plantar, qual o tempo de colher. E pescar também, né? Você tem ali uma organização social em torno da atividade da pesca. As mulheres pescam na costa, os homens já vão para alto mar, a pesca artesanal. Então, tudo ali tem uma série de conhecimentos, né, que eles foram aprendendo, né, com os avós, os bisavós, né, que é um conhecimento que é transmitido ali, intergeracional. E um dos maiores inimigos para a efetivação desse direito ao território, ao direito deles continuarem preservando, né, e exercendo essa cultura, é a especulação imobiliária hoje. Sabe, que quer construir condomínio no Mangue de Pedras, né? Porque ali tem todo um ecossistema que funciona, que as comunidades já conhecem há muito tempo, porque eles aprenderam isso desde cedo, que eles precisam daquele ecossistema vivo para eles sobreviverem enquanto povo. Porque a identidade quilombola, ela se constrói a partir da convivência, né, de grupo, uma convivência coletiva em determinado território que tem a ver com essa ancestralidade africana, tá? Com o tempo da escravidão. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas assim, é importante garantir o direito via direito, tá? Que a gente não é assim, a gente é só admirar, como é bonito o que vocês fazem, como é bonito o seu jeito de pescar. Não, é preciso que a comunidade se envolva também para reconhecer esse direito, para garantir esse modo de vida. Senão ele acaba, porque se não tiver praia para pescar, acaba, né, a atividade de pesca, e com isso você interrompe ali um ciclo, sabe? Você interrompe, não vai ter uma geração que tenha o interesse de continuar com a pesca, porque não tem mais praia para pescar. Muitas famílias hoje já nem tem como mais viver da pesca, porque os impactos dessa urbanização, que traz um monte de gente, né, aí que vai jogando coisas na praia, o movimento de barcos, de jet ski, isso afasta muita vida marinha daqui, sabe? Então, isso afeta nesse modo de vida das pessoas quilombolas. Então, é preciso um olhar muito cuidadoso para os direitos dessa população. Dentro desse tema, já passando bastante para o Matheus, eu queria saber quais os impactos ambientais mais notáveis que tivemos da Búzios antiga para Búzios atualmente. Então, essa pergunta complementa a fala da professora Giciane. Nós, ao longo da história, pensando na história ambiental, em longo prazo, né, numa longa duração, nesse nosso território sofreu vários impactos, né? Desde das primeiras habitações aqui, né, presenças dos sambaqueiros, né, depois os indígenas tamoios, né, os tupinambás. Era uma outra forma de impacto, mas já teve muita coisa acontecendo aqui numa Búzios pré-histórica, né?
E aí tem um momento que é a questão do impacto pela indústria baleeira, né, da armação baleeira, que ele foi um impacto ambiental muito grande que aconteceu aqui na nossa região no século XVIII, né, meados do século XVIII, durou uns 40 anos essa atividade aqui na extração do óleo da baleia, então isso já gerou impacto na nossa fauna, né, no nosso ambiente. E aí tem outro momento, como a família Ronald desenvolveu aqui a questão uma plantation, né, que é uma plantação de bananas de larga extensão, então você já tem um uso de expropriação e de apropriação do solo, né, de forma agressiva, né, plantando só uma grande quantidade de uma espécie só, né. E aí tem um outro momento, que é o momento presente, né, que vem mais recentemente, que é o que a professora Gessiane comentou, e da questão da luta agrária, né, da luta pela terra, que vem se carregando há muito tempo e que gera impactos muito grandes na questão da paisagem, né, e na luta por direitos dessas populações que foram cada vez mais recuadas e mais escorraçadas, né, do seu território, né? Então tem uma pressão, uma tensão muito grande sobre essa questão da luta agrária, né, que é a chave também para a gente entender a nossa geopolítica aqui da nossa região. Então, a gente vendo esses grandes empreendimentos que estão chegando na cidade, né, imobiliários, né, e a gente vê que isso vai alterar muito a questão da nossa relação com o meio, da nossa relação com a paisagem, né, que ela vai ser alterada e vai mudar a nossa relação com o tempo da própria península, porque a gente tem um tempo, e aí entra uma outra forma de pensar o tempo, um tempo mais acelerado, um tempo mais distante do que a gente tem, né, do que a gente vive na nossa península, né. Nós somos um povo do mar, nós somos um povo também de costa, então a gente tem um tempo próprio nosso. E quando chega esses grandes empreendimentos, eles tiram a gente desse nosso fluxo, desse nosso ciclo que nós vivemos, e cai realmente nessa questão dos direitos, né? Porque nós temos sítios arqueológicos incríveis que foram cobertos por esses grandes empreendimentos, né? Cemitérios indígenas que foram cobertos, áreas de sambaquis também foram cobertas, isso era em Jeribá. Vários sítios arqueológicos foram tomados pelos empreendimentos imobiliários. Então, quando a gente pensa em Búzios no tempo presente, a gente pensa nessa expansão imobiliária brutal, né, que a gente está sofrendo na nossa cidade. Isso está apagando saberes, está apagando culturas, está apagando formas de viver típicas que são daqui. Então, a gente precisa estar atento a essa questão do território, né? O território é algo que clama, né, no tempo presente. Então, é mais ou menos isso. E só complementando aqui o que ele está dizendo, e eu acho interessante que você falou, porque a produção de imagem de Búzios, ela é construída no passado, não é? Uma antiga aldeia de pescadores, né? As pessoas sempre querem remeter a esse passado, né? As festas, antigamente era assim, antigamente de uma maneira bucólica, romantizada, mas que não condiz com o presente, com a forma como esse projeto ele não respeitou esses modos de vida. Então, por que não existe mais? Por conta de como foi construído, de como essas famílias foram expulsas. Aqui também no centro, as famílias caiçaras, elas também foram expulsas, desterritorializadas pela Companhia Odeon na década de 50 e 60 também. Tem muitos depoimentos que a gente pode trazer aqui para poder reforçar isso aqui que a gente está falando. Então, que história é essa, né? Que romantiza o passado, mas não diz por que não existe mais. Aí hoje eles querem lembrar de uma coisa que eles mesmos destruíram, mas não apoiam também a luta dessas pessoas para terem assegurado o seu direito de pescar. Sabe, hoje uma identidade mais forte aqui é a pesca. Sabe? Então, a gente tem muita expectativa na geração de vocês, que vocês possam compreender esses fatos históricos para entender o que demanda no presente esses direitos, né? Para a gente continuar não só admirando, né? Porque essa é a nossa diversidade brasileira. Quando a gente compreende o que é essa diversidade cultural, a gente entende que a realidade ela não é homogênea, né, que ela é muito complexa e diversa e que essa diferença precisa ser respeitada. Sim, nesse âmbito de conflitos ambientais, a gente queria ouvir de vocês dois quais são os desafios para esses conflitos, sobretudo nas comunidades quilombolas.
Acho que eu já falei, né? Então só reforçando, quando é uma questão política, tá, gente? Porque se quem é político, então não tem muito como florear ou esconder aqui, não. Então eu vou falar aqui na expectativa de que vocês no futuro serão vereadoras, vereadores, deputadas, deputados, né, que vão construir as leis. Quando você libera uma construção numa área de proteção ambiental, o que vai acontecer? Aquilo vai ter um impacto direto ali, naquele meio ambiente, para aquela comunidade que depende daquele ambiente ali para viver. Então, e você não prejudica só a comunidade, você prejudica todo o seu entorno. Tá? Então, Búzios, ela era feita, né, nessa imagem, né, de trazer grandes empreendimentos, né, que vocês vão desmatando. Cada vez mais as áreas elas vão sumindo. E o principal slogan, né, da cidade são as paisagens bonitas. Então, assim, uma coisa meio insana que eu não tenho nenhuma esperança de que isso vai terminar agora, mas eu tenho expectativa em vocês, que vocês estão aqui hoje, interessados em saber dessas histórias que vocês não conheciam e que vocês serão uma geração que vão defender o território, porque é para todos, não se trata só porque nós somos quilombolas, temos direito a isso também, porque é uma luta de todos nós, né? Querer que os quilombolas continuem existindo em toda a sua plenitude, né? Para viver, né, a sua cultura, porque é um direito que os quilombolas têm. E vocês também poderem usufruir dessa paisagem. Nós não somos contra o turismo, nós somos contra o projeto de turismo que deixa essa população à margem, sabe, de todo esses benefícios que o turismo pode trazer. A gente acredita num turismo mais respeitoso, sabe? Todo mundo agora quer conhecer a nossa história, uma história que não existe mais. A gente tem que ficar lá catando na praia lá, o resquício lá da madeira que já arrancaram. E tem uma lá que ninguém tira de lá, ainda bem, né? Ninguém consegue tirar ela de lá, né? A força da ancestralidade ali. Então, que vocês possam ter essa consciência coletiva sobre a questão de preservar a história, preservar patrimônios imateriais, que são as memórias dessas pessoas aqui, caiçaras, quilombolas, e o patrimônio material que ainda resta dessas histórias. Agora voltando o tema pro... Pode. E perfeitamente, professora Giciane, uma coisa que também é importante a gente pensar são nessas legislações de proteção ambiental, né? Que muitas vezes ela é muito boa, né? Mas em relação a algumas comunidades, ela cerceia um pouco de dinâmica dessas próprias comunidades onde estão inseridas nesses territórios. Então, se você tem uma comunidade que tem a prática de pescar ou de utilizar aquele território conforme a sua cultura, ela também fica restringida à questão de uma proteção ambiental, um projeto de proteção ambiental. Então, isso também gera muita dificuldade. Então, são dos dois lados. Como a gente consegue encontrar um meio termo para conseguir ter que essas comunidades consigam exercer sua cultura, né, suas práticas, dentro de áreas de preservação ambiental, que nós temos muitas aqui na nossa região, a Parque Costa do Sol, né, o APA do Pau-Brasil, e algumas atividades são proibidas, né, e aí até mesmo essas atividades culturais que essas pessoas faziam, né, fazem ainda, ficam restringidas, né, eles não podem ir até certo lugar para pescar, não pode tirar fazer certas intervenções aqui, porque já não pode mais. Então isso também limita a vivência dessas culturas também. Então é dos dois lados, né? Então é uma linha tênue que precisa ser construída através do direito, através da reivindicação, da luta dos subalternizados, né? Porque foram todos subalternizados, eles não é uma condição deles, e isso foi condicionado a essas pessoas, né? Um processo de subalternização forçada. Então a luta realmente tem que vir de baixo e tem que permear todas essas esferas, porque o problema é complexo, né? O problema não é pontual, ele tem várias camadas de complexidade. Então, para resolver esses problemas complexos, precisamos de soluções complexas também. Muito obrigado. E agora, mudando para o ambiente escolar, eu queria saber de você, Matheus, qual que é a sua opinião sobre a inserção
da história ambiental no currículo de escolas públicas e privadas aqui de Búzios. E depois que você responder, dando um gatilho para a Gessiane, qual a importância da educação quilombola também nas escolas públicas e particulares. Acho que eu perdi um pouco do som, pegando. Tava no som. Então, a educação ambiental, ela é um tema, para mim, central, né? É um tema central que tem que estar sendo trabalhado em todas as áreas de saber, né? E ela vem sendo trabalhada no Brasil desde os anos 50. Desde a década de 50, tem 50 anos, na verdade, que a educação ambiental vem sendo trabalhada, né? Mas de forma mais sistematizada a partir de 1992, com a Eco 92, que essa questão da educação ambiental começa a ganhar mais corpo, começa a se aproximar mais da questão do ensino. E aí, a educação ambiental ela tem um potencial interdisciplinar. Então, ela é um tema transversal, né, que deve ser trabalhado, né, dentro do currículo. E ela deve ser trabalhada, eu acredito, de forma a aproximar a comunidade escolar, a realidade dos estudantes, né, em relação ao seu território, ao seu espaço de vida, e em dinâmicas com situações que são problemas globais, né? E a gente pensa a questão da educação climática, que agora vai ser uma temática obrigatória dentro do currículo, né? E as escolas precisam se adaptar aos projetos político-pedagógicos em relação à educação climática, que é algo que é presente, que já vem, acredito que chegou com atraso essa inclusão, né? E é algo que realmente é mais uma variável agravante que vai também mudar nossas formas de se relacionar, de pensar o mundo, de viver, né, o cotidiano a partir dessa nova realidade que está... Não é uma nova realidade, mas uma realidade que a gente precisa se situar e pensar no processo de formação de vocês, como que da sociedade por um todo, como que a gente vai lidar com as mudanças climáticas. E isso já sendo debatido na escola, eu acho que é fundamental, em consonância com uma educação ambiental crítica. Porque não adianta a gente ter uma educação ambiental que vai lá e recicla, que junta uma coisa aqui, que renova uma coisa a partir de outra. Não, a gente precisa de uma educação ambiental que toque na ferida, que pense as questões socioambientais, que pense nos problemas sociais que são consequências, né, desse processo de naturalização do problema, porque o problema está ali e a sociedade tende a naturalizar, ele está ali, a gente precisa resolvê-lo, mas ele está ali, né? Então a educação ambiental ele vai criar ferramentas de conscientização, de sensibilização das pessoas para olhar para esses problemas de forma crítica e ferramentas que precisam ser construídas para poder resolver esse tipo de problemas, que são também essenciais na nossa sociedade no tempo presente. O tempo está mudando, o planeta está em crise, né? Nós estamos em crise e a gente está vendo que o processo está sendo muito acelerado. Recentemente, só para complementar, eu tive numa palestra da professora Kátia Mansur, que é uma geóloga aqui da UFRJ e trabalha muito na nossa região, e os dados que ela apresentou foram assustadores, né? Em 100 anos, a parte de Búzios vai ficar alagada pela questão da aproximação do mar. Então isso é uma coisa que tem que ser debatida para ontem, entendeu? É bem preocupante, assim, a velocidade das transformações e das mudanças é bem preocupante. A gente precisa estar atento e criar estratégias, né, dentro da área do ensino, dentro da área da política. Todos os setores precisam estar falando sobre isso para a gente poder vislumbrar um futuro possível, né, para a nossa população e para a sociedade. É verdade, Matheus, e você dizendo isso, né, é um alerta que está aí, né, pelos estudiosos. Já teve ali na encosta, né, do Mangue de Pé, aquele condomínio ali, ele é completamente irregular, ele já tombaram casas ali, já teve um aviso. Então, o negacionismo científico aliado, né, à especulação imobiliária irresponsável, ok? Ela é um dos grandes, mas somados a isso, né? O negacionismo científico, que nega que não tem problema, que é exagero dos cientistas, né? Tem um meme na internet que eu gosto muito, né? Todo filme de desastre, né, ambiental, ficção científica, né, começa com um cientista dizendo que vai dar tudo errado, né, alertando, né? Assim foi lá em Porto Alegre, né, com a enchente que teve. Então, e segundo os cientistas, esses eventos eles estão acontecendo num tempo mais acelerado do que eles previam, ok? Então,
isso precisa ser debatido nas escolas públicas, porque isso é e particulares também, né? As escolas particulares não podem estar alheias, né, dos problemas sociais que acontecem, né? Vocês também são cidadãs, né, cidadãos que precisam ter voz também. Vocês têm voz na sociedade, então é um debate público, né, que vocês precisam estar a par. Eu esqueci a pergunta, né, que eu emendei sobre a inserção da educação quilombola nas escolas. Sim, e existe um movimento, né, político de consolidação da educação escolar quilombola em territórios quilombolas. A educação escolar quilombola, ela não é só para as crianças quilombolas, ela é para toda a sociedade, principalmente para as pessoas não quilombolas conhecerem a história e as trajetórias de vidas dessas famílias quilombolas, para eles aprenderem a respeitar, saber que território é esse que ele veio morar, que a família dele veio morar aqui, comprou um terreno. Antes disso, existiam pessoas que foram privadas de seu direito de existir, de serem reconhecidas enquanto humanas, vamos dizer assim, sabe? E as marcas dessa negação de direitos, né? Essas famílias ainda vivem hoje. O que é o racismo, né? Aqui, as jovens da minha idade aqui sofriam muito, muito racismo. E isso afeta o cognitivo psíquico das pessoas. Sabe, você chegar na escola e ter um monte de gente te condenando porque você é preta, porque o seu cabelo é crespo, porque o seu cabelo tem uma textura diferente. Então, a história de vida dessas pessoas é de violências, né? Simbólicas, violência, de todo tipo de violência, e não é um mimimi a gente trazer isso em questão, né? Porque é um problema, uma ferida que está aí, e a gente precisa sanar essa ferida. Então, a educação escolar quilombola, para que todo mundo conheça até e aprendam a partir dessa história e desses conhecimentos produzidos ao longo dos anos, né, na vivência dessas famílias desse território, que eles têm muitas coisas a nos ensinar, não só sobre o ponto da história, né, em si, da história pública, na história local, regional, como também os conhecimentos deles sobre o clima, sobre você senta com o mais velho, ele vai te ensinar as fases da lua, sabe? Ele vai te ensinar o tempo de pesca, sobre o vento, a direção do vento. Então tem uma série de outros conhecimentos que existe agora toda uma legislação na educação que reconhece, né, esses conhecimentos para que ele seja institucionalizado nos currículos escolares e que principalmente eles não sumam, né, que eles se perpetuem ali naquela determinada comunidade, né, naquela cidade, né, no estado, que eles sejam reconhecidos. E aí a gente está combatendo o silenciamento histórico, o apagamento cultural e uma série de outras coisas que a gente vai aí nesse movimento de tentar recuperar, né, e respeitar. Sim, a gente está indo para as últimas perguntas. A gente queria também saber sobre o preconceito religioso que traz junto com essa questão quilombola, porque todos nós sabemos do preconceito estrutural que tem contra principalmente essas religiões de origem africana. A sua pergunta é muito excelente e bacana, né, vindo assim de uma escola, né, que é cristã, vocês trabalharem essa desconstrução. Quilombola é uma identidade social, não é religião. Tanto é que a comunidade da Rasa, ela é majoritariamente evangélica, ok? O que não exclui da gente entender o fundamentalismo religioso, que eu falo isso com muita naturalidade, porque eu sou evangélica, eu fui criada, né, meu avô é pastor, família de pastores, sou assembleana de criação. E eu fui desconstruir essas ideias fundamentalistas na minha cabeça, que faz com que a gente rejeite o que é diferente, tudo que é diferente do que eu aprendi, então é errado, é do demônio, sabe? E o demônio é uma figura que existe só na religião cristã, né? Existem milhares de religiões no mundo, não tem só a nossa, ok? Então, ser evangélico para os quilombolas da Rasa não impede que eles se reconheçam como quilombolas.
ok? Que eles não vão deixar de ser descendentes dos escravizados, a história deles não vai se apagar porque eles resolveram se tornar evangélicos. Claro que existem algumas coisas não estou falando do pensamento cristão em si, lá de Jesus, do Evangelho, tá? Mas sim desse fundamentalismo que é gestado no século XIX, são doutrinas que a gente não sabe, né? Às vezes, muitas vezes a gente não sabe de onde veio, só mesmo estudando para a gente saber identificar, ok? As comunidades quilombolas, Brasil afora, elas são de diversas religiões, católicas, ubandistas, candomblecistas. Quilombola é uma identidade social. As pessoas quilombolas podem ser até budistas se elas quiserem ser. Não tem a ver com ser de religião de matriz africana. Mas existe sim no nosso país, né? É fato que as religiões de matrizes africanas, elas são perseguidas historicamente, elas são as mais atacadas. Você não vê, alguém aqui já ouviu alguma notícia de que uma igreja evangélica foi apedrejada, que a Bíblia foi queimada? A gente não vê isso. Mas a gente vê notícias de terreiros, né, de candomblé e de umbanda, né, sendo atacados por evangélicos, pessoas que se dizem, né, que isso não tem nada a ver com o evangélico, sabe? Então, o que a gente precisa combater é esse fundamentalismo religioso que ele se fundamenta em ideias patriarcais, no qual o homem é o centro, que manda em tudo, que subestima a mulher, que infantiliza as mulheres, né? Que coloca a mulher como aquela, né? Que só pode, que não pode, tem que ficar em casa só cuidando da família e dos filhos, enquanto que a gente precisa entender que muitas mulheres lutaram, inclusive cristãs, para que hoje a gente tivesse o direito de frequentar a escola, de votar, de viajar sem a permissão do marido, de usar biquíni na praia. Então, as coisas, a gente já nasce, né? A gente naturaliza direitos, né? Mas que muitas mulheres lá atrás morreram para que a gente pudesse usufruir. Assim como as cotas, assim como, né, o nosso próprio direito hoje de reivindicar um território. Nossos avós foram, em 64, quando a Brigitte Bardot esteve aqui, né? O que estava acontecendo aqui? Os fazendeiros perseguindo as famílias quilombolas. Okay? Ali na Caveira, teve gente que foi presa, teve gente que foi torturada pela polícia. Por quê? Por defender o território. Então, esses direitos, eles não caem do céu. Okay? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, sabe? E proteger o direito das pessoas que querem ser de matrizes africanas, parar de achar que ela está endemoniada. Sabe, demônio está na nossa construção, da nossa religião. Delas não, sabe? Elas têm o direito delas de fazer os rituais, né? Você não vê candomblecista e ubandista indo de porta em porta, convidando os outros para, vamos lá, não. Se você não for no meu terreiro, você vai pro inferno. A gente não vê isso. Eles, aliás, até a história, como eles são muito perseguidos, eles são muito discretos. Até tem rituais que só eles podem fazer, que a gente não sabe. Ok? Então, assim, eu acho que, por exemplo, a yoga, ela é muito mais aceita, né? Tem cristãos que praticam a yoga, né? Que aquilo é uma religião, são práticas religiosas, rituais. Então, isso é o racismo, né? Você dizer que é uma religião que foi gestada, né, por pessoas negras escravizadas, né, de ser tratada assim, ainda nesse imaginário lá do século XIX. A gente tem que vencer isso. Muito obrigado. Agora, mudando totalmente de contexto, para saber mais de vocês, eu queria perguntar, Matheus, um pouco sobre o seu documentário, como que está sendo, e depois perguntar para a senhora um pouco sobre suas pesquisas acadêmicas e falar um pouco sobre o seu livro. Obrigado pela pergunta. Então, o documentário, ele é um produto que deriva da pesquisa, né, da pesquisa de mestrado que eu estou fazendo em ambiente, sociedade de desenvolvimento, na linha de pesquisa em linguagens inovadoras para o ensino de ciências ambientais dentro da UFRJ. E a ideia é pensar como que a paisagem é concebida, né, vista pelos moradores do bairro José Gonçalves, que é o bairro onde eu cresci, onde eu pude ver parte dessa transformação, né, dessa paisagem, né, que foram pessoas que foram assentadas, né, nesse processo, né, de saída, né, muitos vieram de Baía Formosa e se assentaram ali.
Pensar a paisagem como camadas, né? Porque a paisagem ela possui historicidade. Então, uma paisagem ela tem história por si, né? O fixo ela possui história e os fluxos também, trazendo o conceito de Milton Santos, o saudoso geógrafo brasileiro, que pensou esse conceito de fixos e fluxos, né? E os dois precisam estar, os dois são interdependentes. Então, na paisagem, você consegue ter um olhar que você precisa entender o que está por trás desse olhar. Então, às vezes, a gente olha para uma paisagem e a gente vê aquela imagem, mas aquela imagem, para outra pessoa, já não é a mesma imagem que você está vendo. Então, o próprio conceito de natureza também é um construto nosso, um construto histórico e está situado historicamente. Então, depende da sociedade que está lidando com a natureza. Então, a natureza, para os povos que vieram de África, já era diferente da natureza que o europeu via. Então, a gente precisa problematizar o próprio conceito de natureza e problematizar o conceito de paisagem para poder entender essas camadas de tempo sobrepostas num local específico. E aí a gente começa a entender a paisagem cultural daquele local e como que se sedimentou as histórias naquele local, os lugares de memória, né? Então a ideia dessa pesquisa é tentar acessar essas paisagens que se perderam, né? Que não foram registradas, né? Então a gente está produzindo conhecimento. O que nós temos ali de Zé Gonçalves é um trabalho belíssimo da professora Nilma Scioli, falando sobre a figura histórica, né, da trajetória desse mercador ilegal de africanos escravizados, mas a gente não tem muito dado, muita referência sobre a história do bairro em si, como que ele foi formado, como foram os ciclos econômicos ali do bairro de Zé Gonçalves, como que foi a relação dessa população, como que é também a relação dessa população no tempo presente com essa paisagem. Então a ideia é conseguir esses relatos, né, através da história oral, da metodologia da história oral, para a gente poder acessar essas paisagens do passado, né, como que eles viviam ali, qual eram as rotas que eles levavam, como eles conseguiam ter acesso à água, né, e aí esse trabalho todo de pesquisa vai se derivar para um documentário. No momento eu estou aguardando a liberação do Comitê de Ética para você fazer uma pesquisa com seres humanos. Você precisa submeter essa pesquisa a um comitê que ele precisa de ética e ele precisa ser analisado para você ter a permissão para você acessar essas pessoas. Então, dentro do campo da pesquisa existem alguns pedágios, né, para você conseguir acessar e fazer a pesquisa. Então, assim que o Comitê de Ética liberar a pesquisa, eu vou começar a coletar os dados e, a partir dessa coleta dos dados, eu vou construir um documentário sobre a história ambiental do bairro de Zé Gonçalves, um pequeno recorte, para contribuir um pouco com a historiografia local, né? Então, essa seria um pouco do trabalho. É isso, eu agradeço aí pela pergunta. Desejamos boa sorte no seu documentário e vamos colocar na tela... Com arrendamento. Então, foi a partir de uma série de proibições, quando esses empresários, ali naquele objetivo de expulsá-los, né, para roubar as terras deles, então eles começam a impor uma série de castigos. Não podia conversar na hora do trabalho, não podia ir ao banheiro na hora do trabalho, e várias outras coisas, né, hostis a eles. E eles ali resistindo, né, resistindo assim, né, já... cheio, né, enchendo a cabeça dele, a paciência. Então, quando ele chega e proíbe de fumar o cachimbo, aí eles já estavam, né, foi o estopim para ele. Não, agora você chegou ao limite, não pode, porque é tudo ligado ao lazer. Quando a gente vai estudar essas revoltas que acontecem, muitas vezes as pessoas vão aguentando fome, mas quando eles atingem muito essa coisa da dignidade, do descanso, sabe, o direito, né, de acessar a praia, fazer outras coisas, deflagra, né, essa revolta. Eu que chamei de revolta do cachimbo, né, porque foi o detalhe que eles precisavam ali para se organizar e se impor para acabar com o regime de arrendamento. E o Quilombo da Caveira é muito importante, porque é ali que se começa a se gestar uma organização, ok? Primeiro uma associação, depois eles fazem um sindicato, né, se unindo a outros trabalhadores da Alcales também. Mas olha só a importância do Quilombo da Caveira no Brasil, porque é a primeira... É onde se tem a primeira... primeira experiência de organização e mobilização da luta pela terra. De acordo com a Leonilde Medeiros, né? Foi ali que começa a ser gestado no Brasil.
E tem a figura de Dona Rosa. Vocês precisam saber, gente. Se vocês quiserem, eu vim aqui na aula de história de vocês só para falar de Dona Rosa Geralda, tá? Da Silveira, que foi uma mulher importantíssima aqui na região. Aspino e o boi. Aspino é o meu bisavô. É um episódio de luta com boi. Lembra que eu falei que soltar bois nas roças era uma estratégia? Não foi só meu bisavô que lutou contra o boi. Existe esses relatos de conflitos, né, com esses bois bravos, né, porque eles iam para destruir. Quando você tem bois que comem, né, e pisam, né, ali você prejudica, né, você acaba com a roça das pessoas e tira ali o sustento deles. Ficam com fome, né, ficam sem o alimento. Então é uma história que eu via desde criança, né, que eu achava o máximo, o vovô brigando com o boi, nossa, que legal. E é uma forma também de tirar essas pessoas do silêncio, e sem contar que a literatura incentiva a leitura, né? As pessoas, crianças, quilombolas, jovens, até adultos também começam a se interessar, né? Em ver a importância de ter suas histórias registradas no livro. Então, é sobre isso o meu trabalho. Eu tenho outros projetos de livros, também estou trabalhando com a professora Gabriela, construindo, né, material didático aqui para ficar para a rede de armação dos Búzios, centrado na história, na memória desses mais velhos. Eu queria agradecer vocês dois pela presença. Foi muito bom ouvir sobre isso que geralmente a gente não escuta nas escolas e a gente realmente tem que procurar para saber. E mais que um prazer, é uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado pela entrevista. Agora eu vou entregar o presente de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Parabéns às professoras, aos professores envolvidos nessa atividade. Muito obrigada, eu recebo com muito carinho, tá? Muito obrigada. Parabéns pela produção, pela equipe. Tá aí nos bastidores aí, maior galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Os estudantes, né? Falei professores, mas estudantes. Parabéns. Parabéns. Obrigado, pessoal de casa que viu mais uma edição do nosso Pode Ter Podcast. A gente fica por aqui. Obrigado.